Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos meditando, lendo, e a nossa intenção é ler a palavra de Deus e deixar que Ele fale aos nossos corações. Colossenses capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Vamos ouvir então. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Hoje nós vamos olhar um pouco para esta expressão que aparece no versículo 11, a circuncisão de Cristo. Eu vou ler aqui, em algumas traduções, do versículo 11 de Colossenses 2, para termos uma visão melhor. Nele Cristo, fostes circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos de homens. Preste atenção, que não é aquela circuncisão que foi feita em Jesus no 8º dia do seu nascimento, porque aquela foi feita por mão humana, o sacerdote fez. Aqui diz que não é mão humana, não é a circuncisão feita no Senhor quando ele era criança, é a circuncisão de Cristo, a que ele executa, porque aqui é a cruz do Calvário. Então, vamos lá novamente. Nele fostes circuncidados, com uma circuncisão não feita por mãos de homens, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste na deposição da natureza carnal, que é a velha natureza, que é o velho homem. Tradução católica Vozes, de 1978, é antiga. Tem outra. Por estarem unidos com Ele Cristo, aqui é a atração nossa em Cristo lá na cruz, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita pelos homens, mas com a circuncisão do próprio Cristo, que é a nossa libertação do poder da natureza pecadora. Tradução na linguagem de hoje, mais antiga, e tem outra tradução, linguagem de hoje, mais recente, que diz: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo. Está vendo? Feita por Cristo,
pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Está nítido aqui que se trata de uma operação espiritual em Cristo na cruz, feita por Ele. E acontece em Cristo. Uma operação que nos liberta da natureza pecadora e dos seus desejos maus, perversos. A circuncisão de Cristo, como já disse, não é aquela que fizeram nele, mas a que ele fez em nós na crucificação. A dele e a nossa crucificação com ele nele. Aqui diz, não feita por mãos. Não feita por mãos humanas. Paulo se refere à circuncisão que pertence a Cristo e que só Ele executou. Que circuncisão é esta? É a sua morte na cruz, é a crucificação de Cristo. A essência dessa circuncisão espiritual consiste em despojar-se do corpo da carne, é o que Paulo disse aí. Ou seja, despojar da nossa velha natureza pecadora, ou do velho homem. Despojar-nos da nossa natureza pecadora, ou do velho homem. Porque natureza pecaminosa, velho homem, tem a ver. Como que é executado esse despojar? Na crucificação de Cristo e na nossa crucificação com Ele, nele. É preciso crer nisto, irmãos. Quando Cristo foi crucificado, Ele nos crucificou com Ele, e aí Ele cortou da nossa interioridade a nossa velha natureza rebelde, o velho homem e as nossas ligações com Ele. Sabendo isto, que o nosso homem velho, ou velha natureza, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. Para ser crucificado, o nosso homem velho tinha que estar nele. Tinha que estar. Senão Paulo não diria que foi crucificado com Ele. Com Ele nele. Que mensagem tremenda de libertação e vitória temos aqui. Que mensagem tremenda de libertação e vitória temos aqui. Para uma congregação que estava sendo seduzida por um grupo de falsos mestres. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amarem o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Que texto precioso! Se o Senhor não circuncidar, operar o nosso coração, do ponto de vista espiritual, nós não vamos conseguir amá-lo, nem depender dele. Tem gente que não ama, tem gente que segue, é religioso, frequenta,
tem exercício religioso, é legal, mas não ama o Senhor. As suas prioridades denunciam que você não ama o Senhor. E por que você não ama? Não é porque você não é religioso. Você não ama porque o seu coração não foi tratado, não foi operado, não foi trocado. E aqui o Senhor faz isto para que você ame o Senhor. É o Senhor que faz isso no nosso coração. Eu creio, irmãos, eu creio que o Senhor circuncidou o meu coração. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu creio. O Senhor circuncidará o teu coração. E agora o Senhor vai dizer algo tremendo aqui. Gostaria que você prestasse atenção. O Senhor circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Para quê? Para amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. Para que você ame o Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o seu ser, e para que você viva. Viva como? Viva com a vida de Cristo. É para isso que o Senhor faz a circuncisão do nosso coração e do coração da nossa descendência. Irmãos, eu encontrei essa frase escrita, estava estudando para esta mensagem e encontrei essa frase escrita, dita por mim mesmo, aqui nesta igreja, há 15 anos. 15 anos atrás. Os meus filhos, um estava com 2, o outro com 1. Eu disse essa frase aqui porque eu estava estudando este texto também. Eu disse assim: eu creio que o Senhor circuncidou o meu coração e creio também que nem que seja chafurdado como porco na lama deste mundo, o Senhor vai buscar e circuncidar o coração do Gabriel e do Eduardo para amar o Senhor e viver com a vida de Cristo. Eu estou esperando isso até hoje. Eu ainda não vi nada. Eu só vi o que me desanima. Eu só vi o contrário. E talvez eu não veja. Talvez eu parta antes. E eu não sei. Eu só sei que está escrito. E eu expressei uma fé, uma esperança. E está com Ele, está com o Senhor, para agir, se quiser agir, quando Ele desejar. Não existe nada difícil para Deus. Ele faz o que Ele quer, regenera o pior. Então, não tem nada difícil para Deus. Então, eu estou aguardando até hoje. Só que tem uma coisa que eu quero enfatizar agora. Se não for para amar o Senhor, então não adianta nada. A circuncisão é para que você ame o Senhor, ame de verdade, ame com tudo.
Se não for, não adianta nada, meu irmão. Para que fazer tudo isto? Frequentar? Se você não ama o Senhor, para quê? Que sentido tem isso? Que sentido nenhum. Tem gente que se satisfaz em apenas frequentar uma igreja, participar, se envolver nas atividades, defender o sistema que participa, arrastar outras pessoas para fazer o mesmo, mas se não ama o Senhor de todo o coração, todo o seu ser, toda a alma, se não vive com a vida de Cristo, não adianta nada. Eu não peço nada disso. Eu só peço que você ame o Senhor e viva com a vida de Cristo. Eu não me satisfaço com menos do que isso. Então, Cristo nos circuncidou quando foi crucificado por nós e nos levou à morte com Ele, naquela cruz. Vamos voltar para Colossenses 2:12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo vai detalhar como que aconteceu a circuncisão e o resultado disso. Ele diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. No batismo, vocês veem como sua velha natureza pecaminosa morreu com ele e foi enterrada com ele, e então vocês ressurgiram da morte com ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou dentre os mortos. Aqui é um texto de uma versão chamada O Mais Importante é o Amor, Novo Testamento, que foi preparado em 1991. Mas precisamos verificar o batismo aqui, porque tem muita confusão. O que é batismo? Que batismo é este que Paulo fala? É o batismo em Cristo, em sua morte. Não é o batismo na água. Batizar em água cumpre aí o que a palavra pede, mas é uma figura, é um símbolo daquilo que já aconteceu com você. Não é quando você é mergulhado na água que o seu velho homem morre. Não, é lá na cruz, é naquele batismo da cruz. Paulo desenvolve essa mesma ideia em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não é o batismo em água. Esse é uma figura do batismo na morte em Cristo. Na cruz, Cristo nos batizou nele e na sua morte. Batismo significa mergulhar, identificar, inserir. É colocar uma coisa dentro de outra. Essa é a ideia do batismo. E no batismo com Cristo, Ele nos liberta da nossa velha natureza, do nosso velho homem, da nossa natureza carnal, pecadora, terrena, diabólica, maldosa e perversa. Ali nós somos operados disso. Deus corta isso de nós na morte com Cristo. A morte de Cristo é também a nossa morte com Ele e nele. Então, a base que Paulo coloca para a congregação de Colossos e para nós também, a base que ele coloca é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa com Ele, nele, porque são experiências compartilhadas. Eu creio na minha atração no corpo de Cristo, que Cristo me atraiu a si. Creio na minha morte no corpo de Cristo lá na cruz. Creio também na minha ressurreição em Cristo, quando Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Pai. Então eu também fui. É o versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Vejam esta frase: vos deu vida juntamente com Ele. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Significa que eu ganhei a vida quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Pai. Eu que estava morto nele, eu também ganhei a bênção da vida. Porque aqui diz, vos deu, não paguei nada, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Vemos aqui que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo estão aí lançadas num conteúdo para ser experimentado. Não adianta nada ficar falando que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que morreu, ressuscitou, se você não experimenta esta morte e esta ressurreição. Porque a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo é um conteúdo que você precisa tomar, experimentar na sua vida. Mas Satanás, em parceria com os falsos mestres, fazem um grande esforço para deixar esta doutrina da morte e ressurreição de Cristo e da nossa, principalmente, da nossa morte com Ele, nossa ressurreição com Ele, no lado histórico, apenas como experiências pelas quais Cristo passou e acaba aí. Mas não é assim. Satanás não vai se incomodar se você dizer que Jesus morreu, ressuscitou, e você não apontar
a nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo, a vida dele em nós. A morte e a ressurreição de Cristo estão colocadas nas Escrituras num conteúdo para servir de experiência ao crente verdadeiro, ao crente em Jesus Cristo. É para isso que está aí. A morte e a ressurreição de Cristo são experiências compartilhadas conosco. Você sabe disso. Temos falado aqui sobre isso. A artimanha do diabo é tirar fora da nossa experiência esse juntamente com Cristo, esse fomos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. É o esforço do diabo. O esforço do diabo é isso. É deixar a morte de Cristo fora da sua experiência. Deixar a ressurreição de Cristo fora da sua experiência. Cristo ressuscitou, mas eu quero saber se você ressuscitou com Cristo, criatura. Cristo morreu, mas e você? Morreu ou não morreu? Você vê a diferença? Se você não consegue ver essa diferença nas pregações, aí, meu irmão, está difícil. Se você não consegue enxergar, é preciso ganhar essa revelação. Colossenses 3:1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo põe aí uma condicional. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Esse ser que Paulo coloca não está colocando, pelo menos eu creio assim, não está colocando em dúvida a nossa união com Cristo, nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo. Ele não está colocando em dúvida. É que naquele tempo é como agora. Tem gente que crê que Jesus ressuscitou e fica só nisso, e tem gente que crê que ressuscitou com Cristo. Você vê a diferença? Tinha os que criam que Jesus ressuscitou e os que criam que ressuscitaram com Cristo. Você crê que Jesus ressuscitou? Que bom, que bom. Isso é maravilhoso. Mas você crê que ressuscitou com Cristo? Que você está ressuscitado com Cristo? Que a vida de Cristo está em você? Que Ele está vivendo em você? Por isso Paulo disse: se já ressuscitastes com Cristo. É preciso saber, meu irmão. É preciso saber se você ressuscitou com Cristo ou apenas crê que Jesus ressuscitou. Sabe lá se você crê mesmo, né? Tem um ponto que precisamos saber também, é que Jesus não se ressuscitou. A ressurreição de Jesus não foi uma autorressurreição. Ele não se ressuscitou por si mesmo. Foi uma operação do poder do Pai. O texto de Colossenses diz: no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou
ressuscitou dentre os mortos. Estamos falando de Colossenses 2, o 12 e o versículo 13, no qual, que é ele, igualmente. Por que igualmente? Por que igualmente? Porque assim como ele ressuscitou, você também. E aqui foi pela operação do poder do Pai. Igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. Você precisa crer. Crer no quê? Crer no poder de Deus que o ressuscitou, Jesus dentre os mortos, e ressuscitou você nele, porque é juntamente com ele. Esta morte e ressurreição de Cristo é para ser experimentada por cada um de nós. Não é assunto só para os ouvidos, não é assunto só para os ouvidos. Tem que vir para a nossa experiência, tem que se tornar a nossa experiência. O Pai é o autor da ressurreição, o Espírito é o agente, é Ele que foi lá colocar a vida. Jesus é o paciente, porque Ele estava morto, e nós somos os participantes. Se nós não formos os participantes juntamente com Cristo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Esteja certo disso. Foi para que fôssemos participantes juntamente com Cristo que aconteceu a ressurreição. Então, irmãos, nós precisamos conhecer este poder que arrancou Jesus do fundo daquela sepultura. Esta operação que resultou na ressurreição de Cristo dentre os mortos é uma revelação que nós precisamos conhecer e experimentar. A nossa ressurreição é pela fé, como você viu no texto. É pela fé neste poder de Deus. Naquele Deus maravilhoso que aparece a Abraão no capítulo 17. Quando você crer sua morte com Cristo, a vida da ressurreição surge imediatamente dentro de você. A fé na morte com Cristo produz a vida dentro de você. Já é automático. Você crê na morte com Cristo, já cai na ressurreição. E a vida de Cristo já entra em você. Atos, capítulo 4, versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. De onde vinha esse grande poder de dar testemunho da ressurreição do Senhor? De onde vinha esse grande poder dos apóstolos? Eles estavam tirando esse poder da ressurreição de Cristo que eles experimentavam. Vinha da ressurreição de Cristo que estava neles. Qual era a pregação dos apóstolos? Vamos ver aí Atos 4, versículos de 1 a 3.
Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo números de homem a quase 5.000. Irmãos, qual era a pregação dos apóstolos? Precisamos ler a palavra com atenção. Precisamos ler a palavra respeitando a gramática. Temos que entender o que está escrito. Qual era a pregação dos apóstolos? Aí diz que eles anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Você vê qual era a pregação? Qual era o anúncio? O anúncio era este: em Jesus a ressurreição dos mortos. Não era apenas a ressurreição de Jesus, mas a nossa em Jesus. Você sabe que para ressuscitar, você precisa estar morto. Primeiro vem a morte, com Cristo na cruz, depois a ressurreição. E os discípulos anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos, em Jesus a sua ressurreição com Ele, a nossa ressurreição com Ele. Vocês morreram e ressuscitaram em Jesus. Que mensagem preciosa e libertadora. Agora, isto é matéria de fé. É preciso crer. Esta mensagem incomoda. Incomoda. Aborrece as pessoas. Gera perseguição. O texto aí diz: ressentidos. Ressentidos? Por quê? O que aqueles apóstolos que anunciavam Jesus, anunciavam o amor, ressentidos com eles? Por quê? O que eles fizeram? Compraram e não pagaram? Fizeram coisas erradas? Mataram? Roubaram? Falaram mal dos outros? Não, irmãos. Então por que esse pessoal estava ressentidos com eles? Doloridos, chateados, bronqueados. Aqui diz, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Você vê? É por causa da mensagem. Eu sei que tem gente ressentida comigo por aí. Tem muita gente ressentida comigo. Eles não gostam da minha mensagem. Dizem que é chata, que é ruim. Mas sabe por quê? Porque eu anuncio o Evangelho, que nós morremos lá na cruz e que ressuscitamos juntamente com Ele, e que Ele vive em nós, e que isto basta. Não precisamos mais de religião, só precisamos da nossa morte com Cristo, da vida de Cristo em nós, dele vivendo em nós. Isso deixa os religiosos bronqueados, chateados, ressentidos por ensinarem eles, o povo,
e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Essa mensagem não pode continuar. Você é testemunha do quanto sofremos aqui, quanta perseguição sofremos para que parássemos de pregar o Evangelho. Você é testemunha, você sabe disso. A mensagem tinha que parar. E é o que eles tentaram aqui. A gente tem que parar essa mensagem. Se vocês quiserem pregar outra coisa, podem pregar à vontade, pode encher de gente, mas a mensagem do Evangelho não. Essa tem que parar. O que fizeram? Ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam. Por que prenderam? O que essa gente fez? O que os apóstolos fizeram de errado? Nada. Por que eles foram presos? Para ficar de boquinha calado. Vocês não podem falar disso. A gente tem que parar essa mensagem. Como parar? Põe na cadeia, recolhe, põe no cárcere. Mas não existe cárcere capaz de barrar esta mensagem, de calar os discípulos de Cristo. Isto incomoda o diabo, incomoda o mundo, incomoda os religiosos, incomoda a igreja pós-moderna, incomoda o inferno, todos os seus secretários e funcionários. Então, o diabo não gosta. O cárcere para os apóstolos era uma tentativa de fazer a mensagem cessar, não ser mais anunciada. Essa era a tentativa, mas quem poderá detê-la? Ninguém e nada. Não é, irmão Vavá? O irmão gostava de cantar isto aqui. Ninguém detém. É obra santa. Ninguém detém. É obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa. Esta causa é do Senhor. Que Deus nos dê a graça de ficarmos na centralização de Cristo e nada mais além dele.